Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo que fala sobre máquinas simples e suas aplicações. Agora nós vamos então começar a falar de exemplos. O primeiro exemplo de uma máquina simples é o que aparece aqui para vocês, que são as alavancas. Nessa imagem aqui nós temos, os operários no Egito, que eles faziam, um buraco nas rochas, colocavam madeira e nessa madeira colocavam água para ela estufar. E aí ela cria uma força e trinca cada vez mais a rocha. Com a rocha trincada, eles utilizam aqui então pedaços de madeira mais resistente como alavanca para finalizar o corte desses fragmentos de rochas, né? E aí na sequência nós temos essas duas imagens, né? A alavanca então o que seria? Uma barra rígida, tá? Pode ser reta, pode ser curva. A importância é que ela tem que ser rígida, resistente, e ela pode girar em torno de um ponto de apoio, como este aqui, ou não, tá? Algumas alavancas possuem uma finalidade ou possuem a função de ampliar força, tá? Como é o caso dessa imagem aqui da chave de boca. Mas também tem alavancas com a finalidade, né, de fazer isso aqui, ó, reduzir as forças. Eu vou canalizar a minha força para este ponto aqui, ó, que é o caso da pinça. Quando eu vou trabalhar com objetos pequenos, os meus dedos não conseguem chegar ali, então eu tenho que usar pinças que são mais finas e eu consigo ter a precisão de apertar, de soltar e assim por diante, né? Na sequência, nós vimos aqui a lei da alavanca de Arquimedes. Segundo a lei da alavanca de Arquimedes, nós temos aqui esta imagem e nós temos aqui algumas estruturas. Nesta barra, tá? Nessa barra em equilíbrio, ela tem um ponto de apoio. A gente percebe que este ponto de apoio não está no meio da barra, ele se encontra mais para este lado. Isto faz com que essa distância aqui a gente chame de braço, tá? A gente tem o braço e essa distância aqui nós temos um outro braço, que no caso, como eu tenho este ponto de apoio, também chamado de fulcro, tudo que estiver deste lado aqui, a gente vai se referir como se fosse o lado B, e tudo que estiver deste lado aqui, nós vamos nos referir ao lado A. Então, eu tenho o braço A e eu tenho o braço B. Então, eu tenho um braço maior e eu tenho um braço menor, correto? E aí eu tenho uma força que empurra para baixo, pelo tamanho da seta, por essa seta ser maior do que esta aqui, a gente entende que essa força A é maior que essa força B. Só que eu preciso manter isso aqui em equilíbrio. Então, segundo a lei, né, da alavanca de Arquimedes, se essa barra está em equilíbrio e ela não gira, tá? Existe uma relação, né, entre os braços da alavanca e as forças envolvidas, tá? Então, existe essa relação, tá? Por que eu faço menor força aqui para manter equilíbrio? Porque a minha força, ela também tem a vantagem de ter este braço maior. Então, eu não preciso fazer muita força. Coloquei no quadro para vocês. Quanto maior a distância do meu ponto, né, menos força eu vou fazer. Então, quanto mais distante do meu ponto aqui, menos força. Se o meu braço fosse pequenininho, eu faria mais força, ok? Então, tem isso. Então, a lei da alavanca de Arquimedes diz que existe uma relação entre o tamanho dos braços e as forças envolvidas, né? E na sequência, apareceu aqui, então, essa imagem para vocês que foi de uma atividade, tá? Nessa atividade, eu não vou trabalhar a questão dos valores, eu só quero que vocês entendam que eu tenho esta barra, tá? E Arquimedes está tentando equilibrar. Então, a força que ele utiliza deste lado não precisa ser tão grande quanto a força que tem o globo, a
a esfera. Por quê? Porque ele está tendo o apoio da distância desse braço, que é bem maior quando comparado com este braço aqui. Então, vamos colocar alguns nomezinhos importantes, tá? A força potente é a força que ele está empurrando para baixo para tentar manter o equilíbrio. A força resistente é a força do objeto. Nós temos a força aqui, ó, a força, né? Então, força resistente, força potente. E nós temos o braço. Este braço aqui recebe o nome, esse braço maior. Braço de potência, porque está do lado, né? Do lado da força potente. E eu tenho o braço de resistência, porque está do lado da força resistente. É só isso que eu preciso que vocês entendam por hora, né? Então, aqui eu mantive o equilíbrio, mas, então aqui que eu coloquei, ó, denomina-se a força aplicada por Arquimedes na barra como força potente e aquela aplicada pelo globo, força resistente. O braço em que se aplica a força potente se chama braço de potência e o braço em que se aplica a força resistente é o braço de resistência, ok? Isso aqui é para manter em equilíbrio. Uma outra situação, eu quero erguer, eu quero então ter um deslocamento. Existe essa relação, né, do deslocamento envolvido com o tamanho dos braços também, tá? Então, a lei da alavanca de Arquimedes é porque ele fala o seguinte: existe a relação dos braços, ou com a força envolvida, ou dos braços com a distância deslocada, tá bom? E aí, então, olha lá, conclusão. Utilizando uma alavanca, podemos multiplicar forças em uma certa proporção, diminuindo o deslocamento da mesma proporção. O fator de multiplicação é a realização entre o braço de potência e o braço de resistência. Então, quanto mais nós estivermos afastado do apoio e do objeto, né, menor vai ser a nossa força. Quanto mais próximo, maior vai ser a nossa força, né? E aí a gente entra então na classificação das alavancas, tá? Existem 3 tipos de alavancas: a interfixa, a interresistente e a interpotente. E em cada uma dessas imagens nós temos 3 coisas envolvidas. Eu tenho o objeto, eu tenho o apoio, eu tenho a força da mão. De novo, eu tenho o apoio, eu tenho o objeto, eu tenho a força da mão. De novo, eu tenho o apoio, a força da mão e o objeto. A classificação dessas alavancas, ela vai ocorrer de acordo com o alinhamento dessas 3 coisas. Novamente, apoio, força potente, que é a mão, força resistente, que é o objeto. O alinhamento, então, dessas três coisas envolvidas, nós vamos ter um tipo de alavanca. Se o alinhamento for, tá, objeto, apoio e mão, ou seja, força resistente, apoio e força potente, nós vamos ter aqui com o apoio no meio. Então, vou até grifar aqui, ó. Quando o apoio for o meio, nós temos a interfixa. Entre os 3 objetos, apoio, a pedra e a mão, quando agora a pedra, a força resistente, estiver no meio, nós temos a interresistente. E quando dos 3 envolvidos nós tivermos a força potente no meio, nós temos então a alavanca interpotente, ok? Lembrem-se do alinhamento. Quem está no meio praticamente dá um nome para a alavanca. Apoio, se eu tenho o apoio, eu tenho a interfixa.
Se eu tenho a força resistente, interresistente. Se eu tenho a força potente no meio, a interpotente, ok? Nós tivemos algumas imagens, tá? Alguns exercícios. Neste primeiro exercício, a gente tem apoio, força potente, força resistente. Força potente no meio, nós temos então uma alavanca que ela é interpotente, né? Neste outro exemplo, o nosso apoio é o pneu, o peso do objeto e o rapaz erguendo esse carrinho. Então, eu tenho quem está no meio é a minha força resistente. Então, é uma interresistente é o nome, então, desta alavanca. Dando continuidade, olha lá, neste objeto aqui, eu tenho o apoio aqui atrás, a pessoa fazendo força para fechar no meio e o objeto empurrando para fora. Então, quem está no meio é a força potente. Então, eu tenho uma alavanca interpotente. Quarto exemplo, eu tenho uma tesoura. Aqui no meio é a minha força de apoio. De um lado, eu tenho a força potente para fechar e do outro, eu tenho, então, o objeto querendo abrir. Então, eu tenho, como o meu apoio está no meio, ela é uma classificação interfixa, né? Interfixa. E as duas últimas imagens, nós temos o martelo. Olha o alinhamento. Força resistente do prego, apoio do martelo e a gente empurrando a mão para cá. Então, quem está no meio é o apoio. Se o apoio está no meio, né? Se o apoio está no meio, eu tenho uma alavanca classificada como interfixa. E por último, eu tenho lá ó, o apoio primeiro, o objeto no meio e a força da mão no final. Quem está no meio é a minha força resistente. Então, eu tenho uma alavanca classificada como interresistente, ok? Pessoal, o que eu queria falar nesse vídeo era isso e eu vou aguardar vocês então na nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau!